não dá para sair em defesa, é do Abel Ferreira, Vamp. Porque foi uma atuação ridícula do Palmeiras e uma derrota que ele diz que foi a pior, mas não sei se dá para dizer que é a pior, uma derrota de Campeonato Paulista que você já está praticamente classificado. Mas ele quis dar uma porradinha no elenco, dando essa declaração, né, Vamp? Boa tarde, Tico, Flávio, Mauro, boa tarde a todos, né? Você pega aí, talvez ele tenha falado pior derrota com ele, né? Ele já perdeu de 3-0 pro Flamengo, já tomou 3-0 do Fortaleza, mas a pior derrota dele como comandando a equipe do Palmeiras foi essa, a maior goleada que ele tomou. Foi 4-0 ontem, né? Diante de um Novo Horizontino que já vem há 3 anos consecutivos batendo na trave para ir à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, coisa que o Mirassol fez e conseguiu e fez muito bem, tanto que vai disputar a Libertadores, terminou na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. E esse Novo Horizontino vem ali, ó, todo ano na Série B, martelando e chegando, né? Não é novidade o Palmeiras ir naquela região e de repente tomar goleada. Já tomou uma própria goleada do Mirassol, se não me engano, um 6-0, um 6-1. Né? 6-2. 6-2, né? Então o Novo Horizontino é bem treinado, né? Tava nesse modelo lá. Quer dizer, é um clube que já vem ali bem organizado, se votou com um novo nome, se organizou, né? Fez uma fumaça. O que me surpreendeu é que o Palmeiras, ele não foi com o time sub-20, você aí abriu falando no programa do Flamengo e tudo, ele foi com a zaga, tirando o Marcelo Lomba, que é o reserva, né? O Carlos Miguel, que é o titular, a zaga toda titular do Palmeiras, né? Tava lá o Kelvin, tava o Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez. Do time titular, assim, pra temporada, tinha uns 6 ou 7 jogadores jogando, né? E tomou um vareio, deu 4-0, ainda saiu pouco, né? Assistiu o jogo ontem, quer dizer, não vai atrapalhar o Palmeiras na sua classificação, nem pra temporada, né? Foi um jogo de Campeonato Paulista, onde o Palmeiras tem 9 pontos praticamente classificado. Mas me surpreendeu o modo como foi frágil essa equipe do Palmeiras ontem diante do Novo Horizontino. Tem muita coisa para acontecer durante a temporada, mas especificamente a gente tem que falar do jogo de ontem. O Novo Horizontino atropelou mesmo o Palmeiras com 6 ou 7 jogadores considerados para ser titular na temporada, né? Os muros foram pichados aqui em São Paulo, essa fumaça, mas o que a gente pode comentar é pelo time titular do Palmeiras, com praticamente ali 60%, 70% dos seus atletas, e ser goleado pela equipe do Novo Horizontino, né? O Campeonato Paulista tem isso em relação aos outros estaduais do país, né? Eu estava falando no programa que o Campeonato Paulista, a premiação equivale de uma semifinal de Libertadores. O que o Flamengo pegou o Racing e o Palmeiras pegou o LDU é a premiação de quem é campeão paulista, né? Então é um campeonato difícil, você tem times ali, né? São 6 na Série A do Campeonato Brasileiro, aí você pega Ponte Preta, Novo Horizontino, tem Botafogo de Ribeirão, tudo na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem não é Série B é Série C ou Série D. Então é um campeonato difícil que você não pode ir de peito aberto, vacilar, coisa que o Palmeiras fez ontem, por isso saiu goleado. Agora, Mauro César Pereira, né? Você já vinha criticando, tanto você quanto o Flávio, também vou perguntar para o Flávio já, o trabalho do Abel Ferreira já há 2 anos que vocês vêm questionando. Eu sempre dizia, eu sou fã do Abel Ferreira, eu acho que vai substituir esse cara, vai entrar alguém, para mim não entra melhor. E continuo até pensando isso. Agora, vocês já tinham um tom crítico, né, no trabalho do Abel Ferreira. E uma derrota como essa, ela deixa o treinador meio exposto. Você vê que o Abel Ferreira, ele estava desconfortável na coletiva de imprensa. Mauro, primeiro para você, depois eu quero escutar o Flávio. O que você acha que é o principal erro do Abel Ferreira? É nesses últimos anos, porque teve um ano que só ganhou o Campeonato Paulista, ano passado não ganhou nada e foi um papelão no Brasileiro, quase entregando para o Flamengo, e agora uma derrota como essa. Claro, o Palmeiras vai se classificar, mas é uma derrota humilhante para um time que não é grande, Mauro.
O trabalho dele, nesse momento, é um trabalho que deixa a desejar. Aliás, acho curioso isso que você destacou no começo aí do programa, né? Que ele ficou aborrecido. Parece até que ele não tem nada com isso, né? Ele é o técnico, tem que ficar aborrecido com ele mesmo, né? Com os jogadores. Ele que monta a estratégia, escala o time, ele que treina. As contratações que foram feitas, imagino que todas elas tenham passado pela aprovação da comissão técnica também, né? Então, ele é tratado como o grande responsável pelas vitórias. Essa geração, esse período de títulos do Palmeiras sempre foi muito associado ao seu técnico, então também ele é o grande artífice da derrota, da vitória da derrota. Ele não consegue fazer o time jogar na plenitude do que poderia jogar. Material humano que foi contratado, acho que não combina muito com o estilo de jogo que ele consegue fazer funcionar. E ontem foi lamentável, né? Foi muito, muito ruim. Lembrando que o Palmeiras é aquele que tomou 3 gols da LDU no primeiro tempo, 3 gols do Flamengo, por exemplo, no primeiro tempo. Não tomou 3 do São Paulo porque não deram aquele pênalti escandaloso ano passado. Isso nos jogos do primeiro tempo. Ontem não foi o primeiro, foi o jogo inteiro. O jogo inteiro. Foi 4, quase foi 5. Teve uma bola que passou rente à trave ali, cruzada, bateu. Lomba vencido já no lance. E a defesa, tirando o goleiro, era a defesa titular ontem, né? Time misto, mas defesa titular. Ele tomou 4 gols. E nem para dizer que foi culpa do goleiro, o goleiro frangou e tal, falhou. Não, o time estava muito mal mesmo. Situação ruim, o trabalho dele tem sido questionado porque é um momento ruim. E o que foi feito antes não importa. Se for assim, se pensar assim, sei lá, o técnico é vencedor no momento, ele nunca vai sair do clube, ele sempre vai estar lá, nunca vai ser questionado. O Guardiola está sendo questionado lá na Inglaterra. Ontem tomou um pau. Uma zebra na Liga dos Campeões, Bodo Glimt, né, perdeu. Final de semana também foi ruim, perdeu. Então, momento ruim do Palmeiras, o seu técnico vai ser questionado, o trabalho dele vai ser nada mais natural. Ô Mauro, você percebe que o Abel tá tentando mudar o estilo dele? Que eu tô vendo ali uma saída de bola, com mais toque nesse começo de ano, e teve erro ontem, né? Tiveram erros grosseiros ontem nessa saída de bola. Você acha que aquela final de Libertadores com um bando de chutão pra frente pode ter forçado o Abel a tentar mudar um pouquinho o estilo de jogo dele? Pode estar tentando, não sei se ele consegue. Essa é a grande pergunta que o tempo vai responder. Até agora, na minha visão, os grandes momentos dele sempre foram pautados por um time no jogo muito mais de força, de cruzamento, pressão, muita ligação direta, bola longa. Jogada trabalhada, construindo lá de trás, muito pouco. Teve momentos, assim, muito rápidos, um jogo ou outro, mas os momentos mais competitivos e consistentes não foram num jogo tão elaborado assim. Que é um estilo, cara, isso não é pecado, pode ser o estilo dele. Talvez seja a maneira como ele consegue trabalhar. Como é que trabalhava o Luiz Felipe Scolari? Da mesma coisa. Mal comparando, claro, mas também era um jogo mais de competição, de pressão, com muito menos jogada de saída, aproximação, trabalhada, construção lá de trás, muito menos. O estilo que o notabilizou no Brasil foi mais próximo do Scolari do que de um técnico que trabalha com posse de bola, com bola no chão, construindo do que um Diniz, por exemplo. A gente vai mostrar já também as pichações, né, nos muros do Allianz Parque, mas eu quero escutar o Abel Ferreira para depois ver o que o Flávio Prado acha, não só do trabalho dele, mas dessa declaração até um pouco chutando o balde contra o time do Palmeiras. Sim, é um golpe duro. Sim, talvez a minha maior derrota desde que eu estou aqui. Agora que sejam abrolhos para todos. Sejam abrolhos para todos. Vou acabar como comecei esta entrevista. Quando somos uma equipa competitiva, estamos preparados para ganhar a qualquer equipa do mundo. Quando somos uma equipa que não compete, como foi hoje, nem se mobiliza mentalmente, podemos perder contra uma equipa nem que seja da 5ª divisão, que foi o que aconteceu hoje. Está bem? Olha aí, ó. Podemos perder para uma equipe nem que seja da 5ª divisão. Foi o que aconteceu hoje. Disse aí o Abel Ferreira, se não quiser ser competitivo, se não tiver uma força mental. Flávio Prado, mais um desabafo do Abel Ferreira. E o Abel Ferreira, né, sendo questionado, inclusive, já a gente vai mostrar aqui as pichações, mas numa delas tem a pergunta: Abel, acabou a magia? Cadê o planejamento? Foram uma, né, das pichações, claro, a gente nunca vai apoiar a pichação, mas é o Abel Ferreira
voltando a ser criticado pela torcida. E essa declaração, Flávio, pode ter sido... Aí, ó, estão aí as pichações, ó, do Allianz Parque. Abel, acabou a magia, 2025 de novo, cadê o planejamento? Time sem vergonha. E essa aí, Flávio, Palmeiras. E Leila, seu negócio é roubar. São aí as pichações no Allianz Parque, depois do jogo, né? Manifestação provavelmente da torcida organizada, que já não tem uma boa relação com a Leila e com a Abel. Ou seja, o ano acabou sem ganhar nada. E agora volta aí um momento de crise no Palmeiras, Flávio. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Primeira boa notícia é que os caras que picharam foram presos e vão ser processados pelo Palmeiras. A notícia já veio, isso eu acho ótimo. Você não pode ir na casa dos outros fazer porcaria, sujar e tal. Eu acho perfeita essa posição, tomara que sejam processados. Efetivamente, o Palmeiras tem feito isso. Eu acho isso altamente positivo. Com relação ao Abel Ferreira, acabou a magia, eu nunca vi muita magia no Abel Ferreira. Ele sempre teve um jogo direto, um jogo de competição, de pegada, mas nunca vi grandes magias táticas no Abel Ferreira. Talvez na segunda Libertadores, na fase final ali, ele tenha feito alguma coisa um pouco diferente, mas fora isso, ele é um treinador de competição, de pegada. O Mauro, quando falou em Felipe Scolari, é isso mesmo, essa linha dele, essa maneira de jogar. E o Felipe Scolari frisa ser campeão do mundo nesse estilo, então nada contra, simplesmente não tem magia na forma de jogar, né? Nas ideias de jogo do Abel Ferreira. Com relação à reclamação de falta de jogadores, bom, eles gastaram 700 milhões e ele avalizou todas as contratações, então ele tem participação nesses erros. Parece que o time está numa nhaca, né? Isso aí me pareceu um recado de o time está numa nhaca tremenda. É bom dizer que estamos em pré-temporada. E como eu não valorizo as grandes vitórias que alguém eventualmente consiga em Campeonato Paulista, em Campeonato Regional, também não vou superdimensionar derrotas. Claro que 4-0 não é legal, fica chato, fica ruim, mas uma coisa é pro Novo Horizontino enfrentar o Palmeiras, a pegada é outra, e outra coisa é o Palmeiras pegar o Novo Horizontino. É outro tipo de motivação. Esse menino Robson aí já fez... Ele jogou 9 vezes com o Palmeiras, fez 8 gols. Ele tem essa mania de fazer gol. Ele é artilheiro do campeonato, tá com 6 gols já no campeonato. Não, enquanto o Palmeiras, ele é terrível. Quando o Luxemburgo caiu naquele jogo contra o Curitiba, 3-1, ele fez 2. Ele tem essa coisa contra o Palmeiras. Assim, acho que não há necessidade de superdimensionar, há necessidade de ligar um sinalzinho de alerta. Mesmo nas 3 vitórias do Palmeiras, 1-0, 1-0, 1-0, o time não jogou um grande futebol, não foi nada demais. Mas vai fazer o suficiente para se classificar e se dá uma pegada no final, com uma motivação diferente, tem tudo para ganhar o título porque é melhor que os outros. Agora, nada deve ser superdimensionado, mas sim, continuar cobrando um time do Palmeiras competitivo de acordo com aquilo que gasta. E não é hoje, são 2 anos. Então, realmente... Para mim, não tem magia no Abel, não superdimensiona a derrota e entendo que a cobrança tem que vir. Claro que tem que vir. Em algum momento, esse time tem que jogar. E se falta jogador, o Abel tem culpa nisso, porque ele teve dinheiro pra caramba para montar um time competitivo e agora já está até se desfazendo de alguns jogadores que ele mesmo indicou para o time. O Palmeiras, o futebol jogado do Palmeiras nesses 2 anos não é de encher os olhos, não é de cantar, né? Mas é um futebol objetivo. Por exemplo, temporada passada ele consegue ter a melhor colocação, termina em primeiro, os 2 anos seguidos com o melhor na fase de grupos da Libertadores. Só que ele perde para o principal rival aqui dentro da América do Sul, né? Que hoje é o Flamengo, né? Na final da Libertadores, ela mesmo falou, o time joga 90 minutos, não dá um chute no gol. Pela primeira vez, o Perna fala aqui, pela primeira vez na história da Libertadores, uma equipe não dá um chute no gol na final. Contratações chegaram aí, gira em torno de 700 milhões a 1 bilhão de reais com pagamento de... Em 2 anos, mais de 1 bilhão, chega quase a 1 bilhão, né? 3 vice-campeonatos na temporada passada, vice-campeão paulista, vice da Libertadores, vice do Campeonato Brasileiro, e deixa escapar em 2 oportunidades para um principal rival que atravessa um momento muito difícil financeiramente, que é o Corinthians, né? Consegue eliminar o Palmeiras dentro da Copa do Brasil e conquista o Campeonato Paulista, né? Então ele tem que fazer esse Palmeiras jogar melhor. O que se questiona muito do plantel do Palmeiras, que é um plantel caro,
e eu não vejo esses jogadores para fazer a diferença, para ser tão caro, é de um futebol melhor apresentado. O cara que era para fazer a diferença, é isso que eu falo, você vai ao mercado para comprar um jogador por mais de 20 milhões de euros, ninguém questiona isso. Ó, se eu chegar aqui agora e falar assim, sabe de um, eu vou sair para comprar agora um jogador que tem uma lesão de cruzado, Flávio, por 20 milhões. Foi o que o Palmeiras fez com relação ao Paulinho, praticamente uma lesão de cruzado, né? Era para chegar para ser esse cara para fazer a diferença. O Atlético Mineiro não se opôs em momento nenhum, liberou rápido. E o Paulinho não joga já. Não, mas ele jogou o jogo lá no Mundial, fez o gol, já se pagou. Não, eu não concordo com isso. Fez o gol, já se pagou. O Palmeiras no Mundial. Você contrata um jogador de 20 milhões para estar disputando título, jogando jogos importantes, aí quer maquiar, não, aquele jogo lá entrou, foi bem. Nada disso. Para mim, essa operação do Paulinho, quando eu falo operação, essa contratação, é a mesma coisa que você ir ao mercado com 20 milhões de euros e contratar um jogador, vou comprar um jogador com a lesão de cruzada que eu vou recuperar ele para poder voltar. Acho que ninguém faria isso, nem começa com o Cristiano Ronaldo. Claro. Então, eu vejo ele como um cara que era para fazer a diferença. Não vejo Facundo Torres, Emiliano Martins, Sousa, jogadores até que são jogadores internacionais. E o Vitor Roque, Vamp? O Vitor Roque você sempre elogiou muito. O Tigrinho, tudo bem, o Tigrinho é novo, 19 anos, 20 anos, você pode daqui a pouco fazer uma revenda, porque ele tem 5 anos de contrato. Quando ele terminar o contrato dele, tem 24 anos. É jovem ainda. Mas é jogador para fazer diferença? Dos que vieram dessa soma e tudo, ele sim pode fazer uma diferença, como fez. Ele começou mal, depois terminou a temporada em alta. Tudo bem, a final da Libertadores ninguém jogou nada. Mas depois ele com o Flaco Lopes, ele deu uma descolada boa, assim, em relação de produção, os dois. Quem também falou, né, depois do jogo, e até pediu desculpa, o Flávio Prado detesta isso. Flávio Prado odeia jogador pedindo desculpa, mas o Piquerez, né? O Piquerez, que é um dos capitães, né, um dos líderes aí desse time do Palmeiras, ele saiu de campo dizendo que foi uma vergonha o que tinha acontecido e pedindo desculpas pro torcedor do Palmeiras. Olha aí, o Piquerez diz o seguinte: o que me vem à cabeça primeiro é pedir desculpas ao torcedor que veio apoiar hoje aqui. É uma vergonha o que aconteceu hoje. Um time totalmente desconhecido dentro de campo. Todo mundo jogou com medo. Ninguém queria pegar a bola. Infelizmente aconteceu isso. Temos que trabalhar muito agora. Foi um golpe muito duro. Mas o próximo jogo é um clássico. Em casa. Temos que virar a página e engolir essa derrota muito forte que aconteceu hoje. Novamente quero pedir desculpas. Hoje o time foi uma vergonha. O que vamos falar no vestiário vai ficar lá. Somos um time muito grande. Todo mundo tem responsabilidade aqui. Os mais novos que subiram agora e nós que estamos há mais tempo. Temos que ter autocrítica e sentir vergonha do que aconteceu hoje. Porque não pode acontecer. É trabalhar de dentro para virar a chave. Né? Disse o Piquerez, lembrando o Mauro César Pereira do clássico contra o São Paulo, né? O São Paulo que vem de um momento turbulento, fora de campo. Aí você tem um jogo contra o São Paulo, depois já tem Atlético Mineiro fora de casa pelo Brasileirão, é a estreia do Palmeiras, né, pelo Brasileirão, e você ter uma derrota como essa, Mauro, perto do começo da principal competição do ano junto com a Libertadores, pode tirar um pouco de confiança do time, né? Confiança, sim, é preciso de futebol, né? Teve vitórias aí por 1-0, 1-0, 1-0 e agora uma derrota cachapante, né? Uma atuação muito ruim. Assim, o Palmeiras vai ter que, com pouco tempo para treinar, sábado já joga contra o São Paulo. Então, com pouco tempo para treinar, o Palmeiras vai ter que tentar se ajustar. E ele fez uma escolha de tentar disparar no campeonato, conseguir resultados que garantissem a classificação, e essa derrota de ontem compromete. Aliás, tem saldo negativo, né? 3 gols a favor e 4 contra. Pô, olha só esse resultado, o que colocou? Coisa maluca. 9 pontos ganhos, 3 vitórias, saldo, -1. Bem esquisito isso aí, negócio meio incomum. Difícil, né? Assim, a grande questão é qual é o plano dessa vez, né? Essa é a pergunta. Tem um plano? Qual é o plano?
É fraco, Mauro, o começo de ano do Palmeiras, porque essa foi a primeira derrota, né? Mas como você disse, só teve vitória ali por 1-0. É um começo fraco, na sua opinião? E outra, esses protestos, né? As pichações no Allianz Parque, você acha que é pura disputa da organizada com Leila e Abel? Ou não? Ou você acha que dessa vez tem razão, sim, que merece a cobrança, não das pichações? Claro, ninguém vai apoiar a pichação. Mas muitas vezes a gente disse aqui, não tem que levar em consideração, porque a organizada, ela brigou, ela rachou com a Leila Pereira. Dessa vez, você acha que a manifestação tem fundamento, que a revolta do torcedor tem fundamento? É claro. Toma de 4-0, o torcedor vai ficar feliz? No pichar muro, evidentemente, não é o caso, não é algo justificável, mas o incômodo, a irritação, as críticas dentro do limite da civilidade são absolutamente naturais, não pode ser diferente. Toma de 4-0, gente. 4-0. É início de temporada, sim, mas... Qual foi a reação, até da comissão técnica, todos envolvidos com as vitórias nas primeiras rodadas? Não, começamos bem, vencendo... Até Barueri, de repente, parecia que era legal e tal, tudo ótimo. E agora, toma de 4, é claro, efeito contrário. Não pode ser de outra forma. Flávio Prado, o Vamp, ele traz um fato curioso, né? Porque o Vamp usou o exemplo do Paulinho para questionar as contratações do Palmeiras. Só que não é só o Paulinho. O Palmeiras, ele pagou 20 milhões de euros, como disse o Vamp, até um pouco mais, né? Porque foi 18 milhões de euros mais o Gabriel Menino. Ou seja, o Gabriel Menino vale mais do que 2 milhões de euros. Deve ser aí uns 24 milhões, 23 milhões de euros que foram pagos aí pelo Paulinho, tá? Então, é muito dinheiro. Agora, além disso, vamos lá, Facundo Torres contratou caro, já está tentando vender agora, já deve vender agora. O Mikael comprou, já negociou. Será que está aparecendo uma face do Palmeiras agora que a gente já questionou tanto em outros clubes de estar contratando mal, Flávio Prado? Mas não é a primeira vez, hein, Pilhador? A gente lembra que a primeira janela do Abel foi um desastre. Foi aquela do Merentiel, do Atuesta, teve mais, teve um... Nossa, Tabata. Uma coisa terrível, uma coisa horrorosa. E aí a Leila entrou na parada e falou, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer em 3 dessa história. Aí ela... o diretor de futebol e o Abel. Um voto cada um, isso ela me explicou, ela pessoalmente me explicou. É um voto cada um e voto igual. Então, se der 2-1 pro lado do outro, até se ela perder por 2-1, eles fazem o negócio. Senão, não fazem. Ela não entende de futebol, claramente ela diz isso, mas ela entende de finanças. Esse jogador é assim, por isso que tô pedindo para investir X. E aí vai tentar convencê-la, ela dá um voto, e aí eles decidem dessa maneira. Indicação de jogador é sempre do técnico. Sempre. Então, todos eles foram avalizados pelo Abel Ferreira. E vem 6 meses depois, o jogador já não serve. E jogador que você vê que não serve para nada mesmo, que não acrescenta nada. Inclusive, trava a subida de jogador da base. O Facundo veio para jogar pelo lado do campo, e tinha o Alan lá. É que ele não deu certo. Se ele desse certo, o Alan não aparecia. Sim. Eles travam a subida do jogador. O Palmeiras tem uma base espetacular, tem o melhor cara de preparação de base e, no entanto, eles eles preferem trazer o jogador mais ou menos, o jogador meia boca. Não tem sentido isso, não tem o menor sentido. As janelas do Abel a primeira foi mal feita e essa, de novo, foi mal feita. E essa coisa de contratar o jogador machucado é um negócio muito sério. A gente torce pro Paulinho ficar bem, melhorar, mas você não pode arriscar tanto para um jogador que tem um problema. Você fala sempre, né? Cruzado é um problema. Não, quando eu falo assim, ele não veio com a lesão de cruzado. Mas a lesão dele equivale à lesão de cruzado. Isso. Já tem mais ele veio com uma fratura. Ele veio com uma fratura, né, Van? Então, quando eu falo assim... Ele não está com a lesão de cruzado, não, pelo amor de Deus. Falando que é equivalente você ir ao mercado e comprar um jogador com a lesão de cruzado. Se o cara não joga 9 meses, por lesão, é uma lesão de cruzado, pô. É verdade. Então você não sabe o tamanho, a dimensão disso. Isso é muito sério, é muito complicado. É o dinheiro do clube envolvido, é muita coisa. Por exemplo, o Pedro no Flamengo. O Pedro teve uma lesão de cruzado. Voltou, já está jogando. O Paulinho não está. Pedro com cruzado voltou antes, né? Ele está jogando. Realmente é muito sério. O Paulinho teve uma fratura na tíbia. Então. Uma fratura na tíbia. Que não é assim. Quando a gente fala
Porque as maiores lesões assim que todo mundo fica muito temeroso é a lesão de cruzado. Não é nem negócio de tibia, que recupera mais rápido. O que foi exatamente, né? Que existem lesões e lesões. Mas a verdade é que as janelas estão sendo mal feitas. Mal feitas. E por total responsabilidade do treinador. Como eu já falei, no Palmeiras a decisão é: o treinador indica, o diretor de futebol vai lá, vê valores e a Leila aprova ou não aprova de acordo com os argumentos que são colocados. É assim que funciona. Parte técnica, a Leila não indicou o Paulinho. Não indicou. Se bobear, ela nem sabia quem era o Paulinho. Ela aprovou. Pô, mas dá para segurar? Dá para segurar. Então tem uma responsabilidade séria nisso, sim. Esses jogadores que estão batendo e voltando, tem um custo nisso. É igual você compra um carro, você dá uma volta no quarteirão, quiser vender de novo, ele vai custar mais barato, ele vai perder valor de mercado. Então realmente não dá para você deixar isso, minimizar isso não. E ainda cobrar, não dá para jogar, pelo amor de Deus, né? Se o Palmeiras não tem jogadores para atuar, quem é que tem? E aí a molecada da base fica assim, a gente falava ontem, o Luiz Guilherme teve muito pouca oportunidade no Palmeiras. Muito pouca. Porque tinha esses jogadores. Foi vendido pro West Ham e já está no Sport de Portugal. Mas eu digo, ele não teve tanta oportunidade. No Sport ele já está. Ele não jogou ontem pela Liga dos Campeões, estava relacionado, mas no Campeonato Português ele está jogando. Ele já jogou mais no... O que ele teve pouquíssimas oportunidades. A gente lembra como demorou para colocar o Hendrick. Tem uma série de problemas com relação a isso. Contratar, e isso tem que ser muito contestado, sim. O nível do jogo do Palmeiras, que eu sempre contestei, sempre achei uma coisa muito burocrática pelo nível que o Palmeiras tem hoje, sempre achei isso. E com relação a essas contratações, as janelas do Abel, elas são terríveis. E agora quer mais jogador, quer dizer, aí fica difícil, né? Você tem que... há um projeto todo por trás disso, e por mais dinheiro que você tenha, por mais disponibilidades que você tenha, você tem que tomar cuidado com aquilo que você tem, senão você perde.